Uma casa branca está entre morros verdes cheios de árvores que se estendem abaixo de um céu azul. Em letras brancas, Casa à Vista. Há uma ducha na parte externa. Folhas verdes balançam com o vento. Um documentário sobre Casa à Vista. Mãos moendo grãos de café. Coam e servem o café em uma xícara branca onde se lê Orfeu. Sanches, criador Casa à Vista. A minha família, ela sempre esteve em contato com a natureza por ser do interior, né? Apesar de eu ter nascido em São Paulo. É um homem de pele clara, barba e bigode. A ideia desse refúgio criativo, primeiramente, veio muito dessa minha raiz. A imagem passa pelos morros e chega na casa. De ter esse contato com a natureza e literalmente buscar esses valores que tanto foram me passados através de uma nova experiência criativa que culminou nessa ideia, na verdade. Esculturas de madeira com a assinatura Sanches. A casa tem formato similar a de um container. Perto dela, painéis solares, uma piscina e uma pequena área pavimentada com brita. Folhas de capim do Texas rubro se movem com o vento. Um cavalo marrom está perto de um lago. Depois de ter tido essa ideia de criar um refúgio Sanches sentado na varanda. Criativo em meio à natureza, eu Ele tem o braço esquerdo coberto por tatuagens. Uma dimensão de um projeto arquitetônico desse ia demandar mais artistas, mais pessoas criativas ao meu lado. À noite, Sanches e Gui perto de uma fogueira. E aí foi quando eu chamei o Gui, que é o meu parceiro no projeto, e que no final a Casa à Vista tem o intuito de trazer as pessoas para essa percepção junto à natureza e junto à arte em si, né? Junto à criatividade. Ao lado da casa há uma churrasqueira multifuncional. Gui Torniero, criador Casa à Vista. Como nós estamos aqui hoje, né, nesse projeto da Casa à Vista, e eu sendo sócio do Rafa. É um homem de pele clara e cavanhaque. Eu acho que a criação da Casa à Vista e a maneira como ela foi concebida, elas estão muito alinhadas. A arte nos conectou realmente. Eu comprei uma obra do Rafa, eu estava mudando de apartamento, e quando ele foi instalar essa obra, a gente conversou por algum tempo e a gente viu que a gente tinha valores, ideias muito similares. Sanches e Gui com esculturas. Depois dessa reconexão, ele me convidou para fazer parte do projeto 3 semanas depois. E nesse meio tempo de pandemia, de isolamento social, de muitos questionamentos... Gui está sentado à frente da piscina. Muito profundo, sobre propósito, sobre ideia de vida, sobre futuro. Eu resolvi embarcar nessa jornada com ele, que com certeza foi uma das mais desafiadoras da minha vida. Sanches e Gui perto de uma fogueira. Mas muito prazerosa também, porque pôde proporcionar a tangibilização de alguma coisa que eu acredito muito, que é você impactar positivamente na vida das pessoas, seja com uma inspiração, seja com um questionamento, seja com uma ideia. Há uma caneta em cima do desenho da planta da casa. Em suma, o propósito da Casa à Vista... Sanches sentado na varanda. É trazer esse interlocutor para uma reflexão um pouco mais profunda sobre criação, sobre arte, sobre arquitetura, através dessa imersão dentro da natureza. O sol ilumina folhas verdes. A gente sempre está acostumado a enxergar a arte como algo contemplativo. E o propósito da Casa à Vista, nesse sentido, ele é completamente inverso da contemplação. A gente traz o hóspede para uma participação ativa da própria obra de arte. Então, essa arte participativa... Há uma árvore em cima de uma claraboia. Talvez o principal propósito e principal função da Casa à Vista. E eu acho que esse propósito que a Casa à Vista permeia é muito do que a gente acredita na essência, do que a gente colocou em cada pedaço desse terreno. É realmente a gente trazer a nossa visão de mundo para as pessoas e compartilhar e construir isso ao longo dos anos. O próprio nome Vista é a expressão visual do que se pode ver. Então não é só Casa à Vista por conta dessa vista, mas sim por tangibilizar o que a gente acredita, que não necessariamente é o certo, é o errado, e não necessariamente é uma verdade absoluta, muito pelo contrário, a gente vê esse espaço aqui como um projeto de longo prazo, onde ele vai se modernizando, ele vai se transformando e evoluindo com o próprio feedback dos nossos clientes, dos nossos parceiros, das pessoas que estão aqui compartilhando esse espaço com a gente. Nuvens passam pelo céu roxo-alaranjado sobre os morros verdes. A porta de vidro da casa reflete o céu. Quando a gente percebeu um potencial de criar uma marca para a Casa à Vista, que pudesse tangibilizar valores, que pudesse exemplificar através de símbolos, de sinais, tudo que a gente acreditava e visualizava, foi muito natural aproximar-se de parceiros que acreditavam nas mesmas coisas que a gente acreditava. E nesse processo construtivo, imagens da construção da casa. Escolhemos realmente parceiros a dedo para co-criar isso conosco.
né? Desde nomes de design até nomes que pudessem complementar a experiência que as pessoas pudessem ter aqui. E eu acho que não foi diferente, assim, a gente acabou se conectando com grandes designers como Guilherme Wentz. Na sala, no sofá curvilíneo. Com grandes marcas que já receberam alguns prêmios internacionais, como o pessoal da Nuri também. Forno a lenha. Desde marcas como a Zissu, cama de madeira, que redesenham a experiência de você dormir bem, até a Zelo, que também fazem parte desse cuidado que a gente tem com as pessoas e no modo que elas descansam e se reenergizam aqui, mas também parceiros de infraestrutura. Essa casa, por ter a sustentabilidade muito ligada, não poderia ser concebida sem uma energia solar. Cortinas automáticas se fecham. Realmente tivemos pessoas muito competentes ao nosso lado, como a SFX, como a Casa Conectada, que hoje fizeram uma infra de 16 painéis solares que captam a radiação solar e fazem essa casa ser realmente autossuficiente e ser a nossa instalação permanente autossuficiente, com a energia do sol, com a captação de água direto do terreno, sem depender de outras fontes externas, e tudo que a gente precisa, na verdade, está aqui e é agora. Água corre pela nascente de um rio. 3 formigas levam comida. Os arbustos de capim do Texas rubro à beira da piscina balançam com o vento. Desde o início da execução até a finalização do projeto, que apesar de ter durado pouco tempo, foram momentos de muita intensidade. Imagens da construção. Por toda essa complexidade que envolve uma construção arquitetônica, né? Eu acho que essa é a peça fundamental que acabou acontecendo naturalmente nessa evolução de sempre estar melhorando e refinando, mas ao mesmo tempo encarando os erros e os acertos como parte fundamental do aprendizado para conseguir entregar uma arte final que resultasse em algo bonito. Para chegar no conceito que a gente tem hoje, com certeza foram horas e horas e horas de conversas e de inspirações, de brainstorming. Gui mostra o projeto a um homem. Até a gente achar um caminho que fosse realmente único. À beira da piscina. Que fosse uma essência Gui enche uma taça de vinho. Muito diferente, muito verdadeira. E essa ideia de transformar um projeto de hospedagem colaborativa com arte, com imersão, com natureza, ela se mostrou muito única. A gente viu que não existia em nenhum lugar do mundo alguma coisa parecida com o que a gente fez aqui. Uma vaca preta corre pela grama, vista panorâmica da casa. Na área externa, 2 cadeiras de descanso. Entre elas, um cubo de madeira com uma garrafa de vinho e 2 taças. Na parte interna, uma obra de Sanches na parede ao lado da geladeira. Mas o que a gente quer é trazer novas percepções para as pessoas e captar essas percepções para justamente evoluir o que a gente tem aqui. Então essa experiência ela é co-criada, uma experiência de longo prazo. A gente ouve muito os nossos hóspedes com diversas mecânicas de feedbacks, desde um livro de hóspedes que a gente tem aqui, que a gente convida as pessoas que estão aqui a colocar em palavras os sentimentos e questionamentos que elas têm ao longo dessa experiência, dessa vivência aqui. E a gente tenta, de uma certa forma, coletar todas essas ideias e todas essas visões e co-criar novas possibilidades. Então, a gente olha a experiência desde o momento que essa pessoa chega pela porteira até o momento que ela vai embora. Uma mulher espreme limão. O que ela consome aqui, o que ela pensa. Temos 10 mil metros de terreno. E justamente com o feedback de alguns hóspedes, a gente percebeu que a gente poderia aproveitar cada canto daqui para trazer um sentimento, um questionamento diferente para as pessoas. Então, desde a fonte de água potável até instalações artísticas que a gente tem pelo terreno, algumas vivências com terra, com obras de arte, com um bom café que ele está apreciando aqui, um café local de Minas. Mãos moendo café ao refil. A maioria das pessoas nunca moeu um grão na hora e preparou esse café sentindo, tendo 100% de presença. Então, quando a gente fala de experiência, é realmente cada mini sensação que os nossos hóspedes têm por aqui. E posso garantir que nada é por acaso. Tudo foi pensado para trazer um questionamento. Esse questionamento pode ser muito natural, pode ser algo que traga um certo incômodo, mas ele é um questionamento que, de certa forma, as pessoas saem daqui com uma visão um pouco diferente. Um homem monta uma escultura. Como artista plástico, eu sempre levei muito em consideração o que as pessoas falam do meu trabalho. Não por saber se está bom ou se está ruim, mas por entender o que elas levaram de bom ou qual é a reflexão que o meu trabalho trouxe a elas, né? E eu acho que essa função da gente poder colocar todas essas oportunidades 3 cavalos andam em fila para o hóspede de reflexão
e cada um desses hóspedes poder se conectar um pouco mais com alguma dessas oportunidades, eu acho que é a maneira com que a gente entende tudo que a gente pensou, na verdade, Imagens da casa. Está cumprindo o seu propósito, né? Que é inspirar essas pessoas com esses atos criativos a terem mais atos criativos também. Casa Vista. Rafael Sanches, criador Casa Vista. Gui Torniero, criador Casa Vista. Criação Casa Vista e direção artística by Sanches. Arquitetura e execução by Estúdio Ad e Criacom. Marketing e parcerias by Gui Torniero. Conteúdo e produção audiovisual Expand Media. Apoio SFX Energia Solar. Casa Conectada. Nuri. Vents Design. Prototype. Zissu. Zelo. Orfeu Cafés. Agradecimento Pietro de Folco, Lamartins Paisagismo, Márcia e Fábio, Jay e equipe A77 Lab, equipe Expand Media. Casa Vista, Extrema Minas Gerais, Brasil, 2021. Audiodescrição. Roteiro Fernanda Braencha. Consultoria Gustavo Torniero. Locução Luísa Braencha. Mixagem Leonardo Braencha.